Boa tarde, é com prazer que eu me encontro neste canal. Eloy é simples assim. Pretendo também mudar o nome do canal. Vou colocar a loucura da palavra de Deus. Hoje quero com prazer falar sobre os anjos. Se você pegar da Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que existem muitos anjos que apareceram para muitas pessoas. Anjos quer dizer mensageiros. O que eu quero falar sobre os anjos é como o corpo deles são formados. Por quê? Porque como eu quero falar sobre os anjos são diferentes dos humanos. Os anjos são criados por Deus e eles são diferentes dos anjos de Lúcifer. Os anjos de Deus, eles são feitos de puro energia de prótons, espírito puro. O que eu quero dizer neste mistério de hoje é que os anjos não têm alma. Os anjos não têm almas. São diferentes dos anjos de Lúcifer, que é de Satanás, e são diferentes dos humanos. Os anjos têm o corpo igual Jesus quando ressuscitou do sepulcro. Mas o corpo de Jesus tem alma. Ele é a alma, é a própria existência, a própria vida. Adão e Eva, quando estavam no paraíso, tinha um corpo igual de Jesus quando ressuscitou dos mortos, que saiu do sepulcro. Só que a diferença entre os anjos com Adão e Eva é que Adão e Eva tinham o corpo igual a Jesus, mas eles têm alma. Eles tinham alma quando estavam dentro do paraíso. O que eu quero transmitir para você, de alguns capítulos que eu vou usar, eu tenho alguns capítulos que quero colocar. Eu teria muito mais capítulos, mas o tempo é curto. Mas vou tentar de colocar da melhor forma possível para que você possa entender. Os anjos. Por que eu vou falar sobre os anjos? Aí, a Bíblia diz que eu vou chegar lá, diz que os anjos no céu não têm relação sexual, porque eles não têm órgãos genitais. Mas como os anjos, filhos de Deus, lá em Gênesis, tiveram relação com a filha dos homens? Como assim? Então eu vou falar sobre os anjos de Deus, como eles são e como os anjos no passado se relacionaram com a filha dos homens. Porque se eu não falar como é os anjos do céu, você não vai entender das palestras lá na frente como esses anjos filhos de Deus se materializaram. Como que eles se materializaram? Então eles são diferentes. Os anjos, eles são eternos. Eternos. Eu vou ler em Lucas, o capítulo 24, versículo 1 até o 4. E assim por diante eu vou lendo e vou tentar explicar para você qual é o mistério dessas coisas.
E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra removida do sepulcro. Entrando, não achando o corpo do Senhor Jesus, aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestidos resplandecentes. Eram dois anjos. Vou ler também em Atos Apóstolos. Vamos ver aonde é que está aqui o capítulo. Aqui vou ler Atos Apóstolos, o capítulo é 1 e o versículo 9 até o 10. Quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos olhos deles. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco. Esses são os mesmos anjos que eu li anteriormente, mas só em palavras diferentes. Um apóstolo escreveu de um jeito e o outro apóstolo escreveu de outros, mas são os mesmos anjos. Os anjos têm o poder de se reproduzir que nem células. De um ele forma dois, de dois forma quatro, de quatro forma oito, de oito forma 16 e assim por diante. Por isso eles são invencíveis. Eles se dividem como o Espírito pode se dividir. O Espírito, eu vou dar uma palestra sobre o Espírito e sobre a alma. São duas coisas distintas, diferentes uma da outra. O Espírito, por exemplo, se você pegar um grão de arroz, dividir ele em 10 milhões de pedacinhos e que fica nada sobre nada, mas tu pegar uma partícula daquele pedacinho, ele pode se reproduzir em milhares e milhares e milhares de vezes ainda. Porque o Espírito de Deus, ele é eterno, ele não se desfaz, ele é eterno, eterno. Ele se reproduz quantas vezes que ele é, por menos partícula que seja. Então, os anjos são feitos do mesmo Espírito, das mesmas partículas. Agora eu leio mais um capítulo para que você venha entender melhor. Vamos ver onde é que está aqui. Vou ler Apocalipse capítulo 5, versículo 11 até o 12. Quando as mulheres foram no sepulcro e que viram a pedra removida e viram os dois anjos, no segundo capítulo que eu li, é que Jesus estava subindo no céu e uma nuvem ocultou ele, e daí ele subiu ao céu. Eu leio em Apocalipse capítulo 5, versículo 11 até o 12. Eu olhei e eu vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e eram números deles, milhares de milhões de milhares deles, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Então, esses milhares de milhares, os anjos, eles podem se reproduzir de milhares e de milhares deles, assim como o Espírito se divide em milhares de milhares de milhares. Os anjos, eles são completamente diferentes de tudo o que você imagina. O corpo humano, ele tem alma. Os anjos que se relacionaram no passado com as filhas dos homens, eles se materializaram. Eles achavam no princípio que eles seriam eternos. E eu vou explicar quando chegar nesta palavra que eu falar destes anjos.
Porque eu não falar para você como é os anjos de Deus, vocês não vão entender a palestra quando eu começar a falar desses anjos. Vamos ver. Eu vou ler Apocalipse, o capítulo 6 e o capítulo 14 e o versículo 6 até o 7. Vamos ver o que diz aqui. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e todas as nações, tribos e línguas e povos, dizendo, este é o versículo 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhes glórias, porque é vindo a hora do juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Este é o próprio Jesus que subiu ao céu. Vamos ler também Coríntios. Vamos ver. Eu vou ler Coríntios capítulo 6, versículo 2 até o 3. E depois eu vou explicar esses capítulos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, vós porventura é digno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Você veja bem que foi dado para nós julgar os anjos. Aqui diz que nós fomos dado para nós julgar os anjos. Veja bem o quanto importante é os humanos. A ciência diz que nós não somos o centro do universo. E eu digo categoricamente que nós somos o centro de todo o universo. E o universo subsiste porque ainda Deus preserva a minha vida e a tua vida. E que Jesus deu seu sangue por mim e por você. Porque se não fosse pelos humanos, que dentro dele existe a alma. É isto que Jesus preserva. Os anjos, como eu disse, eles não têm almas, mas os anjos são eternos. Se os humanos não tivessem a alma, e que Jesus, ele preserva a alma que foi colocado lá em Adão, o mundo já teria se desfeito há muitos milhares de anos atrás. Os anjos, eles, como eu disse, eles podem se reproduzir. Mas os anjos, se eles entrarem em batalha e que eles forem atingidos por alguma arma mortal, ele se desfaz. Ele se desfaz como partícula de átomo. Vamos dizer assim, você observa uma ceração. Experimenta montar na tua mente um corpo feito de ceração, certo? De ceração. Vou fazer essa alegoria para que você venha entender mais ou menos. Por exemplo, se uma arma atingir um anjo em batalha, embora que eles podem se reproduzir, eles podem se tornar milhares deles, de um pode se tornar milhares deles. E alguma arma atingir ele se dissolve em partícula igual uma ceração. E o espírito, ele é espírito, vai a Deus que o deu. Aquele anjo se perde. Então, e fica outros anjos. Por isso que eles são invencíveis em batalha. Os anjos de Deus são invencíveis. Eles podem se criar de milhares.
Vamos ver outro capítulo aqui e outro versículo. Vamos ver o que diz em Mateus. Vamos ver o que diz em Mateus, vamos procurar aqui. Vamos ver aqui. Eu vou ler em Mateus, o capítulo é 22, e o versículo 26 até o 30. Da mesma sorte, o segundo é o terceiro, é até o sétimo. Muitas vezes vinha os escribas, pedia para Jesus, para ver o que Jesus dizia, e dizer assim: se um homem desposou uma mulher e casou com ela, morreu o marido, aí ela casou com outro, aí até o 7, e foi casando. No céu, de quem será a mulher? Daí Jesus respondeu isso aí. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro e o sétimo, de quem seria a mulher? Por fim, depois todos morreram também a mulher. Porquanto a ressurreição, qual dos 7 será a mulher, visto que todos possuíram? E Jesus, porém, respondeu, dizendo-lhes: Erais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam e não se dão em casamento, mas sim serão como os anjos de Deus no céu. Se eles não se casam e não dão em casamento, é porque os anjos no céu não têm órgão sexual. Eles não se casam e não se dão em casamento, são que nem os anjos do céu. Então agora me diga uma coisa. Eu nunca vi teólogo nenhum falar sobre os anjos a este respeito. Veja bem que lá em Gênesis diz que os anjos, os filhos de Deus, tiveram relação com as filhas dos homens. Eu nunca vi ninguém falar como esses anjos puderam fazer relação com as filhas dos homens. Bom, que corpo teria esses anjos para ter relação se no céu eles não se casam e não se dão de casamento, porque eles são que nem os anjos do céu? Se você pegar a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que muitos anjos apareceram para muitas pessoas, como eu já disse, mas nenhum capítulo e nenhum versículo vai falar nesses termos que eu estou falando para você. E eu estou falando para você para que você venha entender como é o corpo dos anjos e como é o corpo dos anjos de Lucifer, que Deus expulsou eles do paraíso. E por que Deus expulsou eles do paraíso? Então, veja bem, aí em Gênesis, que na palestra seguinte, do qual eu vou colocar sobre esses anjos, eles se materializaram, mas de que forma eles se materializaram? Eu vou explicar por que Deus expulsou eles do paraíso e como eles tiveram relação com a filha dos homens. E tem mais uma passagem em Gênesis que eu vou explicar também, e que eu nunca vi nenhum professor, nenhum teólogo e nenhum doutor da palavra de Deus que me explicassem sobre esse assunto que eu vou falar. Ele diz assim: não contenderei com meu espírito, porque ele também é carne. É muito fácil citar o capítulo e versículo, mas como é que a pessoa vai explicar o mistério desta passagem? Como?
o espírito não tem carne, ele não tem corpo. E como Deus falou, não contendarei com meu espírito, porque ele também é carne. Qual é o mistério dessas coisas? Eu vi muitos pregadores falar no YouTube, eles citam o capítulo e o versículo, mas nunca ninguém eu vi que pudesse me explicar como o espírito também é carne. Que mistério é este? Então, todas essas palestras, assim como eu disse na primeira palestra, tudo que eu falei na primeira palestra, eu vou colocar tudo em palestra para que você entenda. Um vídeo vai ser continuação do outro. Veja bem, o Espírito de Deus, ele é completamente masculino. Vamos ver aqui o que diz aqui em Mateus capítulo 12 e versículo 32. Vamos ver o que diz aqui. Preste bem atenção. Mateus 12, 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, veja bem que é filho do homem. Filho quer dizer do homem. Homem que significa o Espírito de Deus, o Pai, que faz as obras. O Filho significa Jesus, o Pai e o Filho. Eu e o Pai somos um, que isso eu já coloquei em outras palestras. O que eu quero dizer que o Espírito, ele é homem masculino. O Filho do homem é Jesus, masculino. Eu vou continuar o capítulo. Se serão perdoados, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não serão perdoados, nem neste século e nem no futuro. Isso é uma outra coisa. O que eu quero falar para você é que o reino de Deus, os anjos, se eles se materializarem, eles são completamente masculinos, certo? Masculinos. Então, os anjos têm corpos diferentes do que os humanos, e também têm corpos diferentes do que os anjos que foram decaídos, que foram expulsos do paraíso. Agora, eu quero que você preste bem atenção à próxima palestra que eu vou começar a falar, e que você vai entender como foi criado os mundos. Veja bem, eu vou ler Provérbios, o capítulo 8 e o versículo 22 até o 27. Isto é o mais importante que você vai achar nesta palestra. Na próxima palestra que eu fizer, eu vou falar sobre Lúcifer, que foi o anjo, que foi a primeira criatura que Deus formou, antes de fazer todas as coisas. Agora vou começar a falar o mistério. Veja bem, Lúcifer foi feito um anjo feminino. Vou repetir para você. Lúcifer foi feito um anjo feminino, um anjo de posição neutra. Deus é positivo, teve que criar um ser negativo, do qual foi formado o mundo. Veja bem, eu vou dar só o início para você entender. Na próxima palestra, com muitos capítulos e muitos versículos, talvez vai ter 2 palestras do mesmo assunto, porque ele é muito extenso. Deus criou Lúcifer como mulher, feminino. E vou explicar também o que é Lilith, Lúcifer, Manon, Abaddon
serpente, dragão, tudo o que a Bíblia fala sobre esses nomes, eu vou explicar. Quem é Lucifer? Quem é Satanás? Quem é a serpente? Quem é o dragão? Vou explicar capítulo por versículo e versículo por capítulo. Veja bem o que Deus criou, que é a próxima palestra que eu vou colocar. Veja bem o que diz em Provérbios, capítulo 8, versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Isso está falando de Lucifer. Desde a antiguidade fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo foi gerada. Veja bem, Lucifer, Satanás, é feminino. Ele não é masculino. Ele foi criado um ser negativo. Antes de haver abismo foi gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. E ainda ele não tinha feito a terra, e nem os campos, e nem sequer os princípios do pó do mundo. Quando ele preparava o céu, ainda ali eu estava. Vou repetir. Quando ele preparava o céu, aí eu estava eu. Aí eu estava eu. Veja bem, quando comparava os redor da face do abismo, aí eu estava. Você veja bem que Lucifer realmente era mulher. Veja bem, eu leio, continuo o 29. Quando punha o mar aos seus termos, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia em suas delícias, folgando perante ele em todos os tempos, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Este capítulo e esse versículo eu estou lendo em Provérbios, capítulo 8, versículo 29 até o 31. Veja bem, vou repetir o 31. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Lucifer foi feito mulher. Foi a primeira criatura que Deus criou. E por que Deus criou esta criatura? Para que ele pudesse formar a matéria de todo o universo. Ele criou Lucifer puro gelo, um ser puro gelo. Ele era maravilhoso, bonito, e as árvores invejaram a beleza de Lucifer. Mas depois ele pecou. Como ele pecou? Por que ele pecou? Isso eu vou explicar na próxima palestra. Por que ele é mulher? Ele é mulher para ser um ser negativo, para poder formar a matéria. Prótons e elétron. Lucifer foi formado de puro elétron, gelo puro. Você pensa que o inferno ele é fogo? Não. O inferno, categoricamente eu digo que o inferno é gelado. Ele é de pura energia de elétron. A próxima palestra, e eu espero que vocês assistam meus vídeos
que vai ser colocado coisas que você nunca ouviu no YouTube, e nem em livros científicos e nem teológicos. Isso eu já falei em outras palestras. Isto, o que eu vou começar a falar, vai ser falado a loucura da pregação das coisas de Deus. Você nunca ouviu o que você vai ouvir falar. Eu vou mexer com a mente dos arqueólogos, dos físicos, dos pregadores, dos doutores da palavra, dos biblistas, dos professores, dos pastores. Eu vou mexer com a mente de todas essas pessoas que pregam o evangelho. Quero dizer categoricamente, eu acho que o evangelho está uns 2000 anos atrasado. O evangelho está atrasado. E eu, com todo respeito, quero falar para você que você assiste os meus vídeos. O meu canal se chama Eloy, é simples assim. E espero de não ter ofendido ninguém, não é o meu objetivo. Quero que vocês assistam e quero que vocês entendam daquilo que eu quero transmitir. Com muita humildade, quero que você assista os meus vídeos. Quero que você curta esses vídeos e quero que você se inscreva no meu canal. Você vai me ajudar muito. E se você estiver gostando do que eu estou falando, se você achar interessante, se você tiver alguma pergunta, deixa a tua pergunta que eu vou ter prazer de responder. Amém.